A invasão da Ucrânia pela Rússia chega ao seu 15º dia. A gente percebe que há uma guerra aí de versões de ambos os lados. E as estratégias são curiosas. A Rússia vem mantendo o Ocidente em dúvida, né? Ela não revela o propósito dos seus atos. E na medida em que as sanções do Ocidente se intensificam, ela faz ameaças. Por outro lado, a Ucrânia adota a estratégia de chamar atenção a qualquer preço. O presidente Zelensky cobra posições das Nações Unidas, faz discurso nos parlamentos europeu e inglês e atrai as atenções do mundo, mostrando uma força de resistência que a gente não sabe bem até onde vai. No meio de tudo isso está a população da Ucrânia, que sofre com os bombardeios e tenta desesperadamente deixar o país, que já é visto como a maior crise humanitária da história recente da Europa. O que está acontecendo por lá é um massacre. Mas esse conflito tem componentes históricos e complicados, né? E antes da gente chegar aí a qualquer conclusão, a gente precisa entender algumas questões. O ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Rubens Barbosa, acha que a decisão do presidente Vladimir Putin de invadir a Ucrânia não foi bem pensada, como inúmeros jornalistas aí do Ocidente andaram divulgando. Para ele, Putin avaliou mal a situação atual. Primeiro, porque ele não previu a reação da população da Ucrânia. E não previu também a rapidez com que o Ocidente reagiu e colocou todas essas sanções aí contra a Rússia. O embaixador acha também que ele perdeu a guerra da comunicação, ele, o Putin, né? E que houve uma avaliação equivocada dele em lançar essa invasão. É certo que, pelo fato da Ucrânia não pertencer à OTAN, Putin sabia que não poderia ser retaliado pela organização, que, em tese, tem função defensiva, no sentido de coibir qualquer tentativa de invasão de seus países membros. Mas a possibilidade da presença da OTAN na Ucrânia sempre incomodou Vladimir Putin. Incomodou por quê, né? Porque quando ela se expandiu para os países que giravam em torno aí da antiga União Soviética, acabou deixando a impressão de que não era só uma organização voltada para a defesa dos seus países membros. Porque ela acabou incluindo tropas, equipamentos bélicos e mísseis nos territórios desses países. A preocupação da Rússia com essa postura da OTAN é que todo esse poderio militar acabaria sendo instalado perto da sua fronteira. Na entrevista que o embaixador Rubens Barbosa deu ao programa Direto ao Ponto, do jornalista Augusto Nunes, na última segunda-feira, ele ainda enfatizou que os Estados Unidos haviam se retirado do acordo de controle de mísseis de curto e de médio alcance, e isso também deixou a Rússia preocupada com a possibilidade de instalação desse tipo de míssil no seu quintal, praticamente, né? Para ele, a principal preocupação dos russos está relacionada à segurança do país. Mas a preocupação das ex-repúblicas soviéticas que fazem hoje parte da OTAN também é de segurança, né? Porque eles se sentem ameaçados pela Rússia. Então, você vê por aí que a situação é muito mais complexa do que se imagina. A gente tem visto aí muitos discursos e sanções contra a Rússia. Mas nenhum país da Europa, e muito menos os Estados Unidos, quer entrar nessa guerra para valer. De alguma forma, eles mandam armas e equipamentos para a defesa da Ucrânia. Mas são os ucranianos que estão no fronte, né? É a Ucrânia que está sendo destruída. E tem uma coisa, ninguém sabe qual vai ser a capacidade de reconstrução da Ucrânia depois dessa devastação toda. A gente vê que esse problema não vai se encerrar com o fim dos ataques. Ainda tem a questão da crise humanitária aí, que também é um outro problemão, né? Agora, as perspectivas de encerramento dessa guerra parece que são pequenas. Você vê que já houve 2 rodadas de reuniões entre a Rússia e a Ucrânia que não deram em nada. Hoje vai acontecer outra.
Mas as perspectivas de um acordo, pelo visto, elas são pequenas se a gente considerar o que a Rússia colocou na mesa, né? Foram 3 pontos para viabilizar o cessar-fogo: a rendição da Ucrânia e a sua desmilitarização, a retirada da Constituição da Ucrânia da possibilidade de uma futura participação na OTAN e na União Europeia, e o reconhecimento da anexação da Crimeia dos 2 estados na área de Donbás, que foram reconhecidos há poucas semanas pela própria Rússia como independentes. E aí a situação vai se complicando, né? Como eu disse no início, ninguém sabe quais são as verdadeiras intenções do Putin. Ele está mantendo todo mundo na dúvida e não revela o propósito dos seus atos. Essas 3 condições sobre as quais nós falamos ainda há pouco são uma luz, mas ninguém sabe o que ele pretende depois, dentro ou fora da Ucrânia. É bem provável que ele esteja utilizando aí táticas diversionistas, né? Um gesto aparentemente prestativo, como o dos corredores humanitários, por exemplo. Ele pode estar planejando um golpe devastador aí e ninguém sabe. Todo mundo está ficando paranoico e desconfiado dele. Só que pessoas assim são as mais fáceis de serem enganadas. O próprio ministro das Relações Exteriores da Rússia disse essa semana que haverá a solução para a Ucrânia, mas que o Ocidente vai ficar enlouquecido. O que ele quis dizer com isso? Quer dizer, as verdadeiras intenções dos russos estão ocultas. Por outro lado, o presidente da Ucrânia joga como pode, né? Sem o apoio militar explícito do Ocidente, ele precisa ficar chamando a atenção do mundo o tempo todo, a qualquer preço. O presidente Zelensky sentiu que poderia ficar abandonado, né? Logo no início aí do conflito. E a sua forma de reagir foi expor, num primeiro momento, o próprio Ocidente, que tinha um discurso muito bonito, mas que na prática não estava garantindo a ele uma reação à altura que ele esperava. E ele conseguiu atrair a atenção do mundo. Acabou ficando maior do que ele realmente é. Com a sua exposição constante, com a simpatia da mídia ocidental, o presidente da Ucrânia está criando uma imagem de grande resistente, né? De um presidente que poderia ter abandonado o cargo, mas que resolveu ficar e lutar junto com a população. Seus defeitos e algumas de suas incompetências foram esquecidos e o mundo só está vendo as suas virtudes. As pessoas costumam julgar tudo pela aparência. O presidente da Ucrânia tem brilhado mais do que todos ao seu redor. E ele sabe que qualquer espécie de notoriedade vai trazer mais poder para ele. A exibição dele para o mundo acaba preenchendo espaços vazios, né? Encobre algumas deficiências e parece que tem o poder de fazer as coisas renascerem. E ele, como um ex-humorista, né, e, consequentemente, um ex-ator, sabe muito bem que quando um artista se coloca sob as luzes da ribalta, ele acentua a presença dele. O Zelensky sabe que, nesse momento, todos os olhos estão sobre ele. Só que no palco da guerra, as balas não são de festim, né? E essa luz que o ilumina pode ser apagada a qualquer momento pelos russos ou pelo próprio Ocidente, quando ele muda de interesse e age com pragmatismo. Nós estamos diante de um impasse. Essa guerra não deve terminar rápido, tomara que eu esteja errado. Só que a sua demora pode gerar uma guerrilha na Ucrânia que talvez a Rússia não consiga controlar. A gente também não sabe como é que fica essa situação da Rússia, se essas sanções e as saídas aí de diversas empresas do país levarem a Rússia ao colapso. Aí a situação vai ficar muito mais preocupante, na medida em que existe um arsenal aí nuclear no país, que, se cair nas mãos de rebeldes, podem trazer resultados aí imprevisíveis para o mundo. Tomara que isso fique apenas na especulação e que essa guerra acabe o quanto antes.